Então, bom dia, galera. Estamos começando mais um dia de aula, sexta-feira, dia 31, último dia do mês de julho. Eu estou aí com a turma 232 do Colégio Romano Santa Marta. A gente está começando, então, a nossa aula de hoje. Vamos continuar a falar sobre o período que a gente iniciou, que é o populismo, a República Liberal e Populista do Brasil. A gente vai falar especificamente hoje, então, do governo, da transição conturbada do governo Vargas para o governo Juscelino Kubitschek, e a gente vai tentar entender o porquê que essa transição ela foi tão conturbada assim e quais foram as características, então, do governo Juscelino Kubitschek, né? O governo chamado Bossa Nova no Brasil. Antes da gente começar, eu queria perguntar para vocês, a gente está aí com a sala hoje com 7 alunos, né? Então, seja bem-vindo, Alisson, Caroline, Tieme, Giovanni, Júlia, o Júnior está presente, a Manuela e o Yuri. Então, bom dia a todos, sejam bem-vindos. Eu queria perguntar para vocês, gurizada, se por um acaso vocês têm alguma dúvida em relação a esse processo que a gente viu, que foi o processo, então, que levou à morte de Getúlio Vargas, né? Todo o governo Vargas, a sua postura, que foi uma postura nacionalista, né? Que visava o desenvolvimento das forças produtivas nacionais, da indústria nacional, enfim, que desagradou muito a UDN e principalmente aos interesses internacionais que a gente viu, né? Principalmente os interesses norte-americanos, com a campanha do petróleo, enfim. Queria saber de você se está tudo compreendido, se eu posso continuar, ou se tem alguma dúvida em relação ao que a gente viu na última aula. Tá tudo certo, senhor. Para todo mundo? Beleza, então. Então a gente continua, certo? Vamos continuar e vamos tentar entender, eu vou recapitular um pouquinho do que ocorreu, né, no episódio passado da nossa história. Então, a gente viu que um atentado ao Carlos Lacerda, né, que foi feito pelo Gregório, que era o capataz, então, lá, o braço direito, digamos, de Getúlio Vargas, né, do Palácio do Catete, foi extremamente danoso para o governo de Getúlio Vargas, né? Primeiro que foi um atentado, né? Nenhum atentado é legal, né? Segundo que foi mal executado, então nós tivemos aí um problemão. E terceiro que de 4 de agosto, que foi o dia do atentado, que não matou o cara que o cara queria matar, né? Que era o Carlos Lacerda, e sim um militar. De 4 de agosto até o dia 24 de agosto, que é o dia então que Getúlio sai do governo, foram 20 dias de terror, né? 20 dias em que o governo Vargas vai entrar num clima de terror e vai acabar se suicidando. Olha o gato aí, Manu. gato querendo aparecer. Que amor. Então, são 20 dias de extrema pressão da opinião pública sobre Getúlio Vargas. E aí Getúlio Vargas sai, e aí a gente ouviu aquela carta, né? A carta testamento de Vargas ali, onde ele diz ali claramente que existiam forças internacionais, né, que estavam no subterrâneo da política brasileira e que forçavam ele a fazer isso, né, sair da vida para entrar para a história, né, para garantir então que o povo seja herdeiro do Brasil. Uma coisa mais ou menos por aí. Então o Getúlio sai, é aquela comoção no Brasil todo, as pessoas vão às ruas, aqui em Porto Alegre não é diferente, né? Getúlio Vargas era gaúcho. A gente tem uma comoção muito grande da população brasileira que vai às ruas, né, chorar a morte do seu líder. E isso, então, impede que seja dado um golpe no Brasil. Mas é tentado ainda na transição do seu governo, e aí a gente vai ver, né, que a transição do seu governo também vai ser bem conturbada, e aí eu peço licença para vocês, para que a gente possa observar aqui. Então, como eu disse a vocês, aqui nós temos as imagens, né, das pessoas em Copacabana,
Não é final de ano, pelo contrário, né? Nós temos aqui uma massa popular. Lembrando que a capital do Brasil é o Rio de Janeiro. De certa maneira, isso é muito pesado para qualquer governo, né? Eu acho que está com um problema, vou interromper de novo, está com um problema de... Não estão visualizando ali, né? Agora sim. Então, lembrando que a capital do Brasil é o Rio de Janeiro, e isso é um problema nos países aqui latino-americanos, né? Se a gente observar, por exemplo, a capital da Argentina, que é Buenos Aires, a gente vai ver que a pressão popular é muito grande em Buenos Aires, porque Buenos Aires é a maior cidade da Argentina. Então, ela concentra muitas pessoas, os movimentos sociais. Isso é ruim para o governo, né? Isso é pressão para o governo. Outra coisa, Santiago. Recentemente, a gente viu que Santiago, no Chile, a capital do Chile, teve... O Inter foi jogar, o Inter Futebol Porto Alegre, o Inter Futebol Porto Alegre, não, né? O Esporte Clube Internacional foi jogar futebol lá com o estádio praticamente sitiado pela polícia, né? Então, nós tínhamos uma intensa manifestação da população chilena que estava descontente com as políticas econômicas daquele país. A capital do Chile é a maior cidade do Chile, né, Santiago, e isso é muito ruim para o governo, que fica ali sitiado, né, com aquela população indignada. Isso acontece também em Montevidéu, acontece em Caracas. Agora, aqui no Brasil acontecia. Acontecia, por que não acontece mais, professor? Porque vai ser no governo JK que nós vamos ter a troca da capital do Brasil. E a gente vai entender um pouco isso. Então, imagine aqui a pressão popular no Rio de Janeiro, com essa quantidade de pessoas que vai à rua, né, chorar a morte do Getúlio Vargas, né? Quer dizer, Carlos Lacerda, que é governador do estado do Rio de Janeiro, vai segurar a sua onda, né? Ele não vai dar o veredicto final em relação a isso. Então nós vamos ter ali o Café Filho, que é o vice-presidente do Getúlio Vargas, que vai acabar se aproximando digamos, dos rivais de Vargas. Isso não vai ser muito legal. E Carlos Luz. Então, para ver essa transição, eu preparei aqui, eu localizei um videozinho do professor Ulisses, tá? Que ele vai contar um pouco, com imagens, essa transição e toda essa problemática envolvendo aí a UDN, envolvendo o PSD e envolvendo o PTB, dos candidatos até chegar à posse do senhor Juscelino Kubitschek. Então, eu vou pedir mais uma vez licença a vocês para a gente ver este videozinho aqui. Depois dessas descrições, depois essas descrições vão estar lá no planner de vocês, né? Lá na Iônica, e também nas descrições do vídeo que já vai estar postado no YouTube, lá no prof.jairobrum. Então, bom videozinho aí, é rapidinho. O suicídio de Vargas levou boa parte dos trabalhadores às ruas, numa onda de protestos contra a oposição conservadora e o capital estrangeiro. Naquele instante, o vice-presidente Café Filho assume o governo, comprometendo-se, a princípio, em manter o calendário eleitoral previsto na Constituição. Apesar do presidente Café Filho demonstrar simpatia pelo grupo de políticos que contribuíra para o suicídio de Vargas, cumpriu a promessa, convocou eleições em 3 de outubro para o Congresso Nacional. Na eleição para o Congresso, as posições dos principais partidos pouco se alteraram. O PSD, representante das elites burocráticas do Estado, dos proprietários de terras e de setores nacionais da burguesia, maior força política do país, conseguiu 114 cadeiras. A UDN totalizou 74 cadeiras, conseguindo mais uma vez votação expressiva entre a classe média. Por último, o Partido Trabalhista Brasileiro, apoiado na burocracia sindical e representando a classe trabalhadora urbana, totalizou 56 cadeiras. Começa a campanha presidencial. A UDN lança Juarez Távora,
O Partido Social Progressista indica Adhemar de Barros. Em Belo Horizonte, aproveitando-se do momento, Juscelino Kubitschek inicia sua campanha formalizando a aliança PSD-PTB. Os udenistas, sentindo a derrota, adotaram abertamente o discurso golpista. Em novembro de 55, Café Filho, internado às pressas, vítima de infarto, declarando-se impossibilitado de manter-se no poder, foi substituído pelo presidente da Câmara dos Deputados, Carlos Luiz. A corrida presidencial foi pior para a UDN. Seu candidato Juarez Távora foi derrotado por Juscelino Kubitschek, ex-governador de Minas Gerais, lançado candidato com o apoio do PTB. Juscelino conseguiu aproximadamente 36% do total dos votos, contra 30% de Juarez Távora e 26% de Adhemar de Barros, do Partido Social Progressista. Já os votos brancos e nulos corresponderam a apenas 8% do total. Lacerda lançou seu apelo ao golpe que impediria, segundo ele, a ascensão do comunismo no Brasil. Carlos Luiz, fazendo o jogo da UDN, defendia o impedimento de JK e João Goulart. O ministro do Exército, Marechal Henrique Lott, pressentindo a intenção golpista dos udenistas, promoveu em 11 de novembro de 55 um golpe preventivo, afastando Carlos Luiz, entregando o poder ao sucessor constitucional Nereu Ramos. A multidão cresce a cada instante em frente ao Palácio Presidencial. A multidão penetra nos jardins. Da varanda da área interna do andar térreo, o novo presidente passa a receber os cumprimentos dos populares. Desfilam diante do chefe do governo, apertando-lhe a mão e abraçando-o efusivamente, trabalhadores, senhoras, jovens e velhos. O processo de industrialização implantado no Brasil. Então, tá aí o professor Ulisses, ele vai falar sobre o processo... Opa, o Cadu tá aqui. Carlos Eduardo. Esse processo que ele vai falar, né, o processo de industrialização do Brasil, seja bem-vindo, Carlos Eduardo, desculpa, eu já te dou a palavra, Yuri. Só quero dizer o seguinte, o processo de industrialização que ele está colocando ali é um processo que é bem distinto, bem diferente, né, daquele processo que foi estabelecido lá por Vargas, né? Vargas havia estabelecido um projeto de desenvolvimento industrial, a gente falou sobre isso, né? Eu até disse, o Brasil começou, a Revolução Industrial começou na década de 30 com Getúlio Vargas, porque ele vai dar uma ênfase maior à produção. Mas o processo que Vargas vai desenvolver lá, ele é um processo autônomo, quer dizer, ele vai desenvolver uma indústria nacional, ele cria, né, claro, com dinheiro do exterior, mas ele cria a Companhia Siderúrgica Nacional, depois a gente viu que ele vai criar, né, a mineradora, né, a Petrobras, ele vai criar a Eletrobras, né, ele vai estabelecer uma série de padrões para desenvolver a indústria interna. Agora, a indústria que JK vai desenvolver, ela é com outro parâmetro, e a gente vai ver isso nessa aula. Vamos lá. Yuri, diz aí, qual é a dúvida que tu tem? Qual é a contribuição? Ali no vídeo, senhor, apareceu uma nota, eu não sei se na época era Cruzeiros, né? Era Cruzeiro. E tinha a cara dele nas notas, é isso? A cara de quem? Do presidente que apareceu ali na tela. É que apareceu uma imagem, aí tinha uma nota de 100 com a cara de alguém, só que passou muito rápido. Realmente eu não sei, eu não sei te dizer. Eu posso olhar de novo o vídeo aqui e te responder. Mas o que eu posso... Eu tenho também vou fazer melhor. Vou fazer o seguinte. Tu é meu amigo no Facebook? Eu não sei. Porque eu tenho um slide ali, com a história do dinheiro brasileiro. Daí tem todas as notas direitinho e é muito bacana. Que é um slide que mostra toda o desenvolvimento do dinheiro, desde o Império até o Real, né?
Só falta a nota de 200. Então de repente eu mando para ti na próxima aula, ou de repente eu coloco lá na Iônica também como uma forma de, sei lá, se vocês quiserem dar uma olhada para dar uma pesquisada, enfim, tá? Beleza? Então, nós falando sobre o projeto então do JK, ou seja, o JK chega ao poder, eu queria que vocês gravassem, assim como gravaram. Eu quero ver se gravaram. Vamos ver se vocês gravaram isso. Quando eu falo em Getúlio Vargas, qual é a palavra que define Getúlio Vargas? Abre o microfone. Nacionalista? Oi? Nacionalista? Nacionalismo. Perfeito. Falou Vargas. Nacionalismo tem que estar na testa. Por quê? Porque o cara, ele foi um político que, apesar de todos os seus defeitos, ele tinha uma prioridade, que era desenvolver a indústria nacional, desenvolver o mercado interno, desenvolver a urbanicidade, organizar as leis trabalhistas, né? As leis burocráticas, né? Tributárias. Ponto. Agora, quando eu falar em Juscelino Kubitschek ou JK, tem que vir outra coisa na cabeça. Tem que vir desenvolvimentismo. Essa palavra inteira, desenvolvimentismo. Por quê? Ora, porque a sua campanha está pautada numa coisa. 50 anos de desenvolvimento em 5. Quer dizer, cara, isso é muita pretensão. Quem avança 50 anos, né, em 5 anos, lembrando que o mandato presidencial na época era de 5 anos. Hoje o mandato presidencial são 4 anos. Então, o cara tinha uma pretensão muito importante, né? Muito ambiciosa, que era buscar o desenvolvimento em 5 anos, desenvolvimento de 50. Então, por isso que ele vai ter essa característica de ser um governo desenvolvimentista. A gente vai ver agora, eu vou dividir aqui a tela, para a gente observar, então, como é que vai se organizar esse governo de Vargas. Espera aí. O Anderson chegou aqui. Vamos lá. De Juscelino, perdão. Bom, Juscelino chega com uma junção entre o Partido dos Coronéis, que é o PSD, o Partido da Burguesia do Brasil, associado com o PTB. Então, vejam bem, um partido é uma oposição do outro, né? Um partido é dos patrões, dos grandes empresários, e o outro partido é do trabalhador. A gente viu ali que as cadeiras somadas são a maioria do Congresso. Então, ele tem ainda, né, o Juscelino Kubitschek, ele tem a oposição da UDN, que é pró-americana, que é entreguista. A UDN, que é anti-getulista. Apesar deste presidente, né, ser um presidente que está com o PTB, ele vai fazer uma política pró-americana. A gente vai observar isso no Juscelino. O Juscelino, ele vai ter uma habilidade, e aí está a grande habilidade de... Ele tinha uma oratória muito boa, né? A grande habilidade de Juscelino Kubitschek, que ele vai buscar através disso aqui, ó, plano de metas. Ele tem metas estabelecidas. Ele vai dar uma ênfase ao desenvolvimento industrial. Então, ele vai criar postos de trabalho, vai criar, por exemplo, uma necessidade de produção, de construção de estradas. Ele vai criar... Por que estradas? Porque ele vai trazer a indústria internacional para o Brasil. E olha a indústria que ele traz para o Brasil. Ele traz a indústria automobilística. Então, a indústria internacional automobilística vem para o Brasil. E sabe o que o Brasil não tem? O Brasil não tem estrada. Não tem estrada no Brasil. Como é que tu vai ter uma indústria automobilística se tu não tem estrada? Então, vai ser obrigado o Juscelino Kubitschek a construir estradas no país. A construir, por exemplo, ele vai trazer a indústria das batedeiras, dos liquidificadores. Ele traz a televisão, cara. Indústria da televisão. Ele vai trazer a indústria do rádio. Hoje, um rádio vem em qualquer equipamento, né? Compra uma garrafa d'água, vem um rádio AM, FM na ponta. Mas antigamente o rádio era um equipamento que tinha uns 2 metros por 1, entendeu? Era uma caixa que tu colocava no meio da tua sala
e chamava toda a família para escutar o rádio. Era um equipamento super sofisticado. Hoje não, hoje o rádio qualquer um pode ter um rádio, todo mundo tem, talvez seja o meio, né, de se comunicar, de ficar sabendo de notícias mais popular do mundo, né? Porque o rádio ele é por ondas longas e curtas, então tu pega em qualquer lugar. Pois então, esse cara vai trazer as indústrias da rádio, ele vai trazer indústrias de bem leve, de torradeira, de lavadora, de roupa, de enceradeira. Ele vai trazer a indústria da batedeira, do ferro de passar, da frigideira. Pergunta para tua avó o que é frigideira. É uma geladeira que a tua avó tem lá em Pinhal, que ela é redonda, ela parece uma melancia e ela abre, parece um negócio frigorífico, assim. É a frigideira, né? Ele vai trazer uma série de inovações, além de abrir para o mercado internacional as indústrias de automóveis. Bom, olha só, isso é bom ou isso é ruim? Não. Então a gente tem que entender que essa indústria americana que vem para cá, a indústria internacional alemã, americana, italiana, que vem para cá, ela vai se instalar aqui, ela vai gerar emprego. Mas o desenvolvimento, o design, as mercadorias todas não são produzidas aqui. São pensadas pensadas lá fora. Aqui elas são o quê? Montadas. É uma indústria de montagem, muitas vezes. Então, imaginem comigo o seguinte. Eu gero uma série de empregos. E essas empresas todas vão estar se organizando no chamado ABC Paulista, que fica em São Paulo, é a região da Grande São Paulo, São Bernardo do Campo, né? Ali aquela região de São Caetano. Então, essas empresas todas se localizam ali no grande setor produtivo do Brasil. Até hoje é assim, né? Até hoje a gente compra as coisas, elas vêm de São Paulo para cá, a gente devolve, elas vão para São Paulo, a gente manda arrumar, vai para São Paulo. Então, essa região é uma região de bastante produção. E o Brasil, além de gerar muito emprego, vai ter que construir uma infraestrutura. E que infraestrutura é essa? Eu preciso ter mais tomadas dentro de casa, porque agora eu tenho equipamentos elétricos. Então eu vou ter que construir o quê? Construir usinas hidrelétricas. Eu vou ter que ter produção de energia. Da onde eu vou tirar esse dinheiro para construir usinas? Eu vou pedir para as empresas? Bem capaz, né? Eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que pedir dinheiro emprestado para o Fundo Monetário Internacional, que é o Banco Mundial. Eu vou pedir dinheiro emprestado para os países do exterior. Eu vou aumentar a minha dívida externa, mas eu vou investir em algo importante para desenvolver energia, por exemplo. Então, a usina hidrelétrica de Furnas, de Três Marias, uma estrada que liga Belém à região de Brasília. E aí vem a grande construção. Talvez seja a joia, né, do governo do Juscelino Kubitschek, que é a construção de Brasília. A construção de Brasília, ela estava prevista, a construção da capital, não de Brasília, da capital, estava prevista na Constituição de 46. Como assim, professor? Olha só, a Constituição de 46 dizia que era uma necessidade trocar a capital do Rio de Janeiro para outro lugar. Porque os caras já tinham a ideia de que ter uma capital numa cidade completamente desorganizada, como é o Rio de Janeiro, desorganizada em que termos, né? Vamos lá. Desorganizada em termos urbanos. Rio de Janeiro não tem planejamento. Não existe um planejamento do Rio de Janeiro, da construção da cidade. A cidade é um aglomerado de casas, né? Tu tem, as ruas são bem largas, tá? Legal. Mas e os morros? A ocupação, né, irregular, né, nas encostas das grandes barreiras. Né? Tu tem uma quantidade muito grande de morros ocupados, tu tem a cidade que funciona, e quando chove a gente sabe o que acontece. A mesma coisa acontece em São Paulo, porque não houve um planejamento viário, não houve um planejamento hídrico, não houve um planejamento ferroviário. Não houve. Não existe isso. Poucas cidades do Brasil tiveram um planejamento de construção.
para deslocamento de pessoas. Né? Quer dizer, eu posso contar nos dedos aqui algumas cidades que tiveram. Né? Brasília é uma delas. Né? Está caindo de maduro, está aqui na nossa frente. Construção de Brasília. Ela foi pensada. Né? Curitiba, uma capital que foi projetada, foi pensada. Pensaram em construir Curitiba, então funciona. Todos os sistemas de transporte, mobilidade urbana e tudo mais. Né? Agora, gente, tem outras, tá? Tem outras cidades. Gente, a construção de uma cidade, a cidade de Brasília, foi algo pensado, adivinha quando? Lá no período de ou seja, 100 anos atrás, 1860 e 70, lá com Dom Pedro II. Aí vocês podem pensar assim, tu tá viajando, professor. Vai atrás. Olha o nome do cara. Dom Pedro chama um topógrafo que vai fazer uma peregrinação pelo centro do Brasil para a construção da capital, da nova capital, sair do Rio de Janeiro. Dom Pedro já achava que isso era ruim, ter uma capital no Rio de Janeiro. No centro do Brasil. E aí chama um topógrafo bem importante da Holanda, um cara chamado Van Hagen. Não é Van Halen, aquela banda de heavy metal. Não, é Van Hagen. E o cara vai, então, e descobre, vai com mula, cavalo, né? Uma galera, vai fazendo cálculos sem o Google, né? Sem o Google Maps, ele vai e descobre uma área no Planalto, no Cerrado brasileiro, no Cerrado, no Planalto Central. E ele diz, olha, aquela área que tem um planalto imenso, é um grande chapeau ali, é ali que vai ser construído um território inóspito, seco, árido pra caramba, né? É um lugar muito seco. E é lá que vai ser a capital do Brasil, né? E por que a capital é Brasília? Velho, tu quer falar mal do Bolsonaro? Então vai pra capital, vai ver como é que é. Tem que pegar avião, aí tu tem que, né, o deslocamento para lá, às vezes tem que pegar 2 voos, ou vai um direto. Né? Quer dizer, fica tudo muito mais difícil de pressionar os governos, sejam quais eles forem, né? Claro, hoje tem internet, que a gente pode ali na internet falar mal, mas, tipo, pressão popular não tem em Brasília, é difícil. Né? Pode ver as manifestações, às vezes tem meia dúzia de gatos pingados. Então, o deslocamento da capital para Brasília vai gerar uma série de transformações no Brasil. Primeiro que nós vamos ter um deslocamento populacional. Então, muita gente da região Nordeste vai trabalhar na construção de Brasília, na construção de Furnas, na construção da estrada Belém-Brasília, na construção das usinas hidrelétricas de Três Marias. Então, isso vai levar um monte de nordestinos, tipo cearenses, pernambucanos, a morarem, por exemplo, em Belém do Pará, a morarem na região que hoje é Tocantins, na região que hoje é Goiás, né? Morar nas cidades que estão em volta de Brasília, porque Brasília vai ser construída, mas a população que vai trabalhar lá, que são chamados de candangos, esses caras vão acabar não voltando mais para o Nordeste, vão ficar nas cidades que estão ali em volta de Brasília. E são cidades muito pobres, sem planejamento nenhum. O índice de pobreza em volta de Brasília é gigantesco. Planaltina. Nós temos a cidade do Faroeste Caboclo, né, que é Santo Cristo, né, que o Renato Russo, na Legião Urbana, canta, né, a história de Santo Cristo. É a cidade ali que está na grande Brasília, que é uma pobreza tremenda. Consumo de droga, a fome, a miséria, a morte por desinteria. Quer dizer, falta tudo, gurizada. Hoje o maior problema que nós temos na grande Brasília é o uso de crack, né? Como uma droga muito letal naquela região. Então, o Brasil vai buscar muitos empréstimos no exterior. Eu não preciso nem dizer, né? Vocês são filhos da Copa do Mundo do Brasil. Agora, a última Copa. Nós temos obras aqui em Porto Alegre que não terminaram ainda. E por que não terminaram? Porque houve corrupção na construção de túneis aqui em Porto Alegre. Houve corrupção na reforma do estádio Beira-Rio. Né? A gente está viu o que aconteceu com o presidente Pífero. A gente teve corrupção na construção porque não terminou ainda na duplicação da
da Tronco, né? Que da Avenida Tronco, que liga até a região ali do shopping Barra, né? Que passa por dentro da Cruzeiro. Então, a gente trancou as obras, não terminaram ainda. A entrada de Porto Alegre, recentemente, que abriram o túnel. Né? Isso, cara, isso é desvio de dinheiro. Tu imagina a construção de uma cidade inteira. Tu imagina a construção de hidrelétricas. O quanto dinheiro não foi para bolso de malandro. Mais uma coisa, o Estado brasileiro, o Juscelino Kubitschek, que era um cara extremamente preocupado com isso, vai tentar fazer um projeto para levar irrigação, água para o nordestino, chamado Sudene. Ali, ó, tá em negrito, tá? Procurem. Vai ser uma roubalheira. Os caras vão botar poços artesianos dentro das fazendas deles. Quem que são esses caras? Os coronéis da região. Então, também vai gerar inflação, vai gerar corrupção. Tudo isso faz com que a renda seja concentrada na mão de meia dúzia de pessoas, enquanto a maioria passa fome, enquanto a maioria não pode consumir. Então, o Brasil, definitivamente, nesse processo, vai ficar com uma dívida muito grande, mas tão grande, que não vai poder pagar, né, o Banco Mundial, não vai poder pagar, então, o Fundo Monetário Internacional, não vai poder pagar suas dívidas e decreta a emissão monetária. O que significa isso? Significa o seguinte, gurizada. Imagina que eu esteja devendo. Aí eu venho aqui e peço para o Júnior. Pô, ô Júnior, eu estou devendo para todo mundo. Ô Júnior, é o seguinte, eu preciso de R$10 aí, eu te pago no final do mês. O Júnior sabe da minha fama, que eu sou um cara que devo para todo mundo. Ele vai emprestar esse dinheiro para mim tranquilamente, por respeito, né? Cara, claro que não vai, porque ele sabe que ele vai sofrer o calote. Eu vou dar o caô nele e não vou devolver esses 10 pila para ele. Então, eu sou um mal pagador. O Brasil, quando decreta a moratória, quando ele diz assim, ó, não vamos pagar a dívida externa, os empresários do mundo inteiro vão olhar para o Brasil e vão dizer assim, eu não vou botar meu dinheiro lá. Estão maluco, né? Pode acontecer qualquer coisa e eu perder o meu dinheiro, né? Então, essa instabilidade causou no Brasil a entrada de menos dólares. O que aconteceu, então? A nossa dívida aumentou. Quanto mais dólares a gente tem aqui, menos vale o dólar, porque entra dólar, é a lei da oferta e da procura. Quanto menos dólares, mais vale. O que está acontecendo hoje? O dólar está 5,50 Significa que tem menos dólares entrando, significa que tem menos investimento internacional e por isso, então, o dólar está alto. Então, por que está acontecendo isso aqui hoje? Olha o que está acontecendo. Pandemia. Tu tem um governo que nunca se sabe para onde vai, né? Tá sempre criando, parece que um cachorro correndo atrás do próprio rabo, né? Porque tá sempre criando um problema ou outro. Então, o mercado internacional, ele fica instável, ele não quer investir numa coisa instável, né? Então, por isso que a nossa economia não vai tão bem hoje. E tem outros motivos, mas o principal é esse. O que eu quero mostrar para vocês é que o final do governo Juscelino Kubitschek é triste, porque o final deste governo ele vai ser completamente nostálgico, gurizada. Ele vai, então, terminar um governo que tinha uma proposta de desenvolvimento, mas que termina com altos índices de corrupção. Construiu Brasília, sem dúvida nenhuma, né? Importantíssimo. A gente vai ver aqui, ó. Deixa eu tirar isso aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui a construção de Brasília, né? O arquiteto Lúcio Costa e o arquiteto Oscar Niemeyer vão ser responsáveis por essa obra, né? Brasília tem um esboço, né? Parece um avião. Esse endereço eletrônico aqui dessa reportagem do Globo, do G1, também vai estar lá na Iônica, tá? Tem tudo detalhado. A construção de Brasília começa assim, ó, com um X. Uma cruz, perdão, né? Com uma cruz. Começa com uma cruz e aí começa a se fazer o desenho em volta dessa cruz, começa a se criar uma espécie de avião. Brasília tem esquinas que são muito distantes, né? Quase não tem esquinas, justamente para evitar aglomerações sociais, para evitar movimentações e tal, né? É uma cidade que basicamente tem que andar de carro, né? Brasília. Tá aqui, ó, todo o esboço da cidade, a explicação
Lúcio Costa e Oscar Niemeyer são arquitetos e urbanistas, né? Engenheiros, enfim, que são extremamente reconhecidos no mundo. Então, hoje a aula foi isso, né? Eu acho que a gente conseguiu observar que foi um governo que tinha uma proposta de desenvolvimento, traz muitos empregos, né? Gera empregos. Por exemplo, gerar emprego em obra é interessante, porque gera emprego. Mas quando acaba a obra, acabou o emprego, né? Então tu tem que ter não um emprego, né? Mas tu tem que ter uma forma de desenvolver. Outra coisa, a cidade, ela não se paga, né? Tu gera uma cidade, tu não consegue fazer com que ela gere lucro para poder pagar o investimento dela. Então, todos esses problemas aconteceram e o Brasil não vai ter condições, né, de sanar as suas dívidas. E por isso, então, a gente entra num processo de recessão. Mas é nesse momento que a gente vai ter um maior crescimento econômico também, porque entra muito dinheiro no Brasil, dinheiro internacional, é verdade, mas entra muito dinheiro. Nós vamos ter um desenvolvimento de um estilo musical que é a Bossa Nova, por isso que o nome do governo é chamado Governo Bossa Nova, né? Então, vocês também podem encontrar no vestibular isso. Por que Governo Bossa Nova? Porque vai ser justamente ali no final dos anos 50 que surge esse ritmo, né, chamado de Bossa Nova, que é uma espécie de jazz com samba-canção, né? Enfim, eu não sei se vocês conseguiram compreender, a gente está com menos de 1 minuto aí para terminar a nossa aula, mas a nossa aula basicamente hoje é essa. E o que acontece com o Brasil, então? Repleto de corrupções, né? Repleto de investimentos, né? Com o populismo muito desacreditado. Surge um candidato com um discurso que vai acabar com a sujeira no Brasil, que usa, inclusive, uma vassourinha para dizer que vai varrer toda a sujeira do Brasil. Esse candidato é Jânio Quadros. E o Jânio Quadros, então, né, vai ter um vice que é muito maluco na história, porque o vice dele vai ser o João Goulart, o principal oponente, porque nesta época a eleição era assim, o mais votado era o presidente e o segundo mais votado era o vice. Imaginem se o Haddad seria vice do Bolsonaro. É mais ou menos isso. É uma loucura, né? Maluco. Mas é assim que vai funcionar. Sobre esse problema, então, sobre esse governo, a gente vai se encontrar na segunda-feira para discutir. Certo, pessoal? Obrigado a todos. Bom fim de semana. Aquele abraço. Se cuidem. Tchau. Dúvidas? Anotem. A gente tira na segunda. Beleza, Yuri? O Yuri já saiu? Uhul. Tchau.